Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Inovamente, com essa galerinha aqui do Fundamental 2, para falar mais um pouquinho sobre a Inovatim, que já foi tema, né, de um podcast que a gente gravou também recentemente com outros projetos. E nós estamos nessa segunda rodada aqui, porque foram muitos projetos e foram projetos muito legais, né? Que tiveram um impacto social muito alto, que tiveram impacto para a comunidade, né? E vale a pena, né, a gente conversar um pouquinho para ver a visão dos meninos, para entender um pouco mais como esse protagonismo juvenil acontece aqui na escola, né? Então, só relembrando, o Inovatim é a feira, né, de mostra de projetos que acontece todos os anos, né, no final do ano, para a gente apresentar os projetos que foram feitos por eles ao longo do ano, da disciplina de Nova Nassa. E é um momento em que é aberto para a comunidade, os pais podem vir, colegas, amigos, né, para visitar os estandes, para eles, né, apresentarem aquilo que eles fizeram, aquilo que eles desenvolveram ao longo do ano. E é um dia de muita troca, né, onde a criatividade e a inovação gritam, né, alto. Então, eu vou pedir para os meninos que estão aqui hoje se apresentarem, falarem um pouquinho, né, de vocês, da onde vocês estudam, a sala, né? E também sobre o projeto que vocês fizeram ano passado e que apresentaram na Inovatim. Vamos lá? Alguém quer começar? Posso começar então. Bom, meu projeto foi o Mechanic Lego. Desculpa. Sou o Guilherme, estudo no 7º Sigma. E meu projeto ano passado foi o Mechanic Lego Maker. Ele envolveu um projeto relacionado a Lego, mas não só isso, que a gente criou um site de apoio para a construção de Legos, pensando em pessoas autistas, pessoas com condições mentais assim debilitadas, sabendo que o Lego é uma ferramenta muito utilizada para tratar esse tipo de condição e ajudar no desenvolvimento mental dessas pessoas. Então a gente criou um site de apoio para que essas pessoas possam utilizar mais facilmente essas ferramentas do Lego, assim, e que elas possam montar e se divertir de uma forma que eles pensam, assim, né, de forma que a gente possa ajudar eles a fazer essas montagens. Esse desenvolvimento, assim, né, isso. Porque eu acho que muita gente talvez não saiba, né, mas o Lego, ele é uma ferramenta que não é só brincadeira ali, né, ele tem também uma razão, né, uma assertividade por trás, né, de tentar desenvolver raciocínio, né, e trabalhar o cognitivo também, né. Exatamente. Toda, assim, essa forma, assim, de você montar, ela desenvolve muito o pensamento de planejamento da pessoa, assim, então, fazer com que uma criança, assim, desde cedo, utilize esses brinquedos, assim, é muito importante, porque desenvolve desde cedo o pensamento de planejamento, a criatividade ajuda também nessas montagens, assim. E isso é muito importante para uma pessoa que tem condições como essas, já que desde sempre já vai evoluindo essas qualidades assim, e no futuro pode até reduzir os sintomas do autismo, por exemplo. Perfeito, muito bem. Vinícius? Como eu falei, meu nome é Vinícius e meu projeto do ano passado era Nassa Likes. A gente desenvolveu um site cujo todas as pessoas nacional poderiam interagir com qualquer pessoa que seja da escola também. A gente fez esse projeto pensando nas pessoas que têm problemas para interação social, que muitas vezes têm dificuldade de interagir pessoalmente com a pessoa cara a cara. Então, a gente desenvolveu esse site para facilitar esse processo de interação entre as turmas e professores também. Muito bem. Tá, eu sou a Itornella, do 7º APC, da unidade da Rondon, no período da tarde, e eu fiz parte do projeto Plus Care, que era um projeto desenvolvido especialmente para pessoas com Alzheimer, que baseava em uma pulseira com AirTag e outras situações para ajudar as famílias a cuidar dessas pessoas, principalmente tendo aqui no contexto em que ele está envolvido, principalmente da sociedade de hoje. O Alzheimer afeta milhares de famílias e também relacionado à ecologia, pois a pulseira era biodegradável. A gente tinha essa questão da sustentabilidade, né? A gente chegou a fazer a pulseira. Vocês fizeram a pulseira para trazer, né, como protótipo, né, de como seria essa pulseira, certo? Eu sou Maria Antônia, do 7º PSI.
E o meu projeto era o Amazonian Top, que era baseado em estojos ecológicos. Oi, meu nome é Sofia, sou do 7º PSI da Rondon. O meu projeto era uma tela de diversão que baseava em um jogo criado por nós para ajudar as pessoas que tinham dificuldade em matemática. A gente não chegou a prolongar muito o jogo, mas a gente fez algumas partes para as pessoas poderem observar como que era, e a gente percebeu que não só em matemática, mas em várias matérias, a metade da nossa população tem muita dificuldade. Exatamente. Muito bem. Eu queria agora entrar num bate-papo aqui com vocês, falando sobre como foi, né, a ideia desse projeto, sobre como vocês pensaram, né, o que motivou vocês a fazer esses projetos, né, se tiveram alguns desafios ao longo desse processo, né, no grupo em que vocês estavam. Alguém quer começar? O evento da Inova Team do ano passado foi bem legal, assim, a estrutura estava boa, a gente foi disponibilizado bastante material lá, a gente teve o nosso espaço para montar o stand, mostrar nosso projeto. E sobre o que a gente pensou para fazer o projeto, a gente observou também na Interclasses, que tinha acontecido recentemente, né, na rivalidade entre as turmas, que muitas vezes a gente teve até um problema na Interclasse com xingamento, que estavam xingando outras turmas e tal, e a gente observou isso e tentou trazer uma forma de juntar mais a escola para não ter esses problemas de uma rivalidade excessiva que não era necessário. Sim, com certeza, né? Muito bom. O nosso projeto, a gente começou fora dessa ideia assim relacionada ao autismo, ia ser uma coisa só de um site para montagem de Lego. Só que mais pra frente a gente descobriu que o Lego era justamente um item para o tratamento do autismo, e a gente resolveu abordar essa ideia que a irmã do meu amigo, que a gente estava nesse grupo, ela tem autismo e ela utiliza o Lego em diversas terapias assim. E a gente resolveu abordar esse projeto para ajudar justamente pessoas como ela, mas a gente não teve nenhuma dificuldade majoritária durante a formulação do projeto, só alguns leves problemas de Mas é legal, né, organização. Guilherme, porque vocês começaram, né, legal a gente frisar aqui, porque vocês começaram com uma ideia, né, com um objetivo, e ao longo do caminho vocês viram que era possível ampliar, né, esse projeto, que o objetivo dele, na verdade, ia ser muito maior, né, teria um impacto social mais, né, importante ali. E aí vocês conseguiram adaptar, né? Isso foi muito legal. Sim. E quando a Inova tinha, eu achei que foi ótimo. A organização ficou boa ali, os stands. Teve uma chuva ali, mas nada que atrapalhou muito. Desafios, né? Que testaram a resiliência aí de vocês desde o início. Pensar diferente para poder melhorar. Pensar diferente, exatamente. Porque assim. Inovar, né? E inovar, Infelizmente, nós tivemos uma chuva aí na noite anterior ao evento. E o evento era no outro dia cedo, né? Começava às 9 da manhã. Pois é, então, teve um pessoal que deixou materiais lá e molhou cartazes. Acabaram molhando cartazes. Isso. E aí foi um momento ali de experiência que vocês já tiveram que mostrar toda essa resiliência. A preparação que vocês tiveram, que vocês aprenderam ao longo do ano, né? Para terem momentos como esse, né? Eu acho que foi bem legal em Inova Team. A gente pode mostrar o nosso projeto para outras pessoas, pode conversar com outros grupos, ver também o que eles acham, olhar o projeto dos outros, dar dicas e também receber dicas. Eu acho que esse ano poderia ter alguns stands separados, mais organização, mas eu gostei muito do ano passado. Acho que os maiores desafios além do projeto, é o trabalhar em grupo. Porque cada um tem sua opinião, cada um é diferente, então a gente tem que juntar todas as ideias, fazer que todos gostem do projeto, todos funcionem bem. A gente não pode deixar ninguém de lado sem deixar trabalhar, então a gente tem que envolver todo mundo aqui no grupo. Mais alguém quer falar? Quer falar? Tá, eu falo.
Ano passado, né, eu acho que os meus projetos tiveram muitos desafios. Principalmente porque no começo a gente teve um problema, que era que a gente tinha percebido que mais para o meio ou antes do meio do ano, a gente teve que repensar como a gente ia botar em prática o projeto. Porque é um negócio que eu levo até para esse ano, que que legal. sempre antes de fazer algo no projeto, eu tenho que pensar como eu vou levar em prática. Porque só a ideia não vai me trazer uma solução para o problema. O fato de que, principalmente quando o meu projeto está relacionado à saúde, é muito importante a gente regrar como a gente vai fazer e não pensar em coisas que não caibam. Por exemplo, em problemas que a gente analisa antes, orçamento, o tempo também, e etc. Ou seja, a gente necessita de analisar esses problemas e fazer o projeto o melhor possível. O projeto do Inovatim deu certo. No ano passado eu gostei bastante. Deu pra gente mostrar os nossos projetos, tanto quanto no Inovatim quanto no Ciência Viva. O Ciência Viva, né, gente, só relembrando, né, é um projeto da UFO, que acontece no mês, eu acredito que é de setembro, né? Acho que era agosto, setembro, outubro, por aí, né? No segundo semestre. E alguns dos nossos projetos foram selecionados, né, para estarem lá também. E o do Heitor, né, Heitor, do Plus Care, e o da Maria Antônia também, Amazônia Top, estavam presentes no Ciência Viva. Então, lá naquele momento, eles já tiveram essa primeira oportunidade de apresentar, né, o projeto deles para a comunidade externa e sentir um pouquinho dessa troca, né? E essa fala que o Heitor tá né, comentando é muito, muito válida, porque dentro do Inovanasce a gente percebe isso, que não é só teoria, né? Que às vezes a gente pensa ali num projeto magnífico, enorme, depois a gente... Mas para elaborar dá errado na hora, né? De elaborar e pensar no projeto também. E na hora que chega na prática, né? A gente percebe que é muito mais complicado, né? Que a gente precisa entender até que ponto a gente consegue... A gente também precisa estudar o que a gente está trabalhando no projeto, planejando. Porque se eu vou, um exemplo, fazer algo relacionado a motor e eu não sei nada sobre aquilo, eu preciso saber primeiro antes de proporcionar esse projeto para os outros. Isso, conhecer o público-alvo também, né? Eu acho que quando a gente fala de público-alvo, persona, né, nas nossas aulas, vocês olham para a teoria e não conseguem entender de fato a importância disso na prática. E quando a gente vai para a prática, né, aí que isso aflora muito mais e vocês veem, né, o tanto que realmente é importante, é válido conhecer, né, esse público, o que eles querem, né? Isso. É isso que eu gosto muito na dinâmica das aulas de Inovanasce, porque sem essas aulas, provavelmente se alguém fosse empreender no futuro, criar um projeto, a gente não teria uma estrutura boa para criar esse projeto. Talvez uma ideia até teria, mas a gente não teria o planejamento, que é justamente o que a gente aprende nessas aulas, assim, para criar esse tipo de projeto, assim, criar grandes planos no futuro. Uhum. Eu gosto muito do tipo de aula, assim, das dinâmicas de Inovanasce, porque eles justamente nos preparam para o futuro, para a gente poder empreender, criar um negócio. Eu acho isso muito importante, assim, especialmente desde a infância, assim, e aprendendo para estar preparado no futuro, conseguir criar um negócio que vai dar certo com uma base estruturada, planejando, fazendo uma teoria, assim, estudando o seu projeto antes de só começar sem nenhuma base. Exatamente, a professora ficou orgulhosa. E mais do que isso, né, Guilherme, eu acho que não é só criar um negócio, né? Porque dentro do Inovanasce a gente acaba aprendendo habilidades para a vida, não é? E quando a gente fala sobre empreendedorismo, proatividade, trabalho em grupo, e quando a gente fala em empreendedorismo, a gente também pensa que na vida, em algum momento, nós vamos empreender. Seja criando um negócio, seja na própria carreira profissional, né? Porque, por mais que você queira ser um médico, né, um dentista, um advogado, você tem a sua carreira, né? Você tem a sua carreira para gerir, né? Você vai ter clientes, você vai ter que se comunicar, você vai ter algum momento conflito, né? Então é muito importante essas habilidades, né? Então a gente já está começando a desenvolvê-las desde agora. Isso é interessante, né, gente? Sobre
negócio da preparação que estavam falando, especialmente sobre a saúde, que o Heitor comentou, é uma coisa assim que tem que ser bem estudada, que você precisa saber bastante do assunto, porque cada pessoa, especialmente quando você trabalha com uma coisa como o Alzheimer, cada pessoa tem uma individualidade e você precisa entender, mas entrar no mundo da pessoa e saber sobre a doença para poder primeiro saber e depois tratar, para desenvolver uma solução. Entender as dores dela, né? Então, quando a gente fala em sala, identificar as dores, né, da persona, né, aquele problema que ela tá passando, as dificuldades, para poder entender qual é a melhor solução, né, para ela. Certo? Meninos, eu gostaria de perguntar para vocês também sobre como foi, vocês já comentaram um pouquinho, mas assim, experiência de participar do Inovatim em relação a apresentar para a comunidade externa, né? Então, assim, teve algum fato que marcou vocês, algum feedback que vocês tiveram ali na hora, então talvez ali outras pessoas, né, ou algum responsável, algum pai que estava ali, que comentou algo sobre o projeto de vocês, né, a gente teve avaliadores também, alguns professores, né, que estiveram presentes no dia e que avaliaram alguns projetos, eles comentaram algo, teve algo assim que aconteceu, vocês gostariam de falar? A experiência para apresentar o projeto para a comunidade, eu acho que foi muito importante, porque saiu ali do contexto da escola, que todo mundo é estudante, todos estão desenvolvendo um projeto, querendo ou não, todo mundo sabe um pouco sobre o assunto, para a gente explicar para alguém que não tem muito contato com o assunto, e a gente tem que explicar tudo direitinho, com os detalhes. Eu acho que foi bem importante para a gente conhecer mais sobre o nosso próprio projeto. E sobre uma experiência marcante, teve um pai que chegou lá na minha mesa, a gente apresentou o projeto para ele, e aí ele falou que ele tinha problemas na socialização quando ele era da nossa idade, e ele falou que acha que esse projeto foi muito importante, porque realmente, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de ir para outra pessoa para conversar, e às vezes tem a vergonha. Então, o meio online ajudou muito nessa parte. Mais alguém? Eu achei muito interessante, assim, a dinâmica que teve no Inovatim, o quão interativo foi, que tava todo mundo ali, e justamente como o Vini falou, a gente deixa de ser estudante, passa a ser amigo, todo mundo socializa, interage ali, cada um vai na mesa um do outro, dá um feedback instantâneo ali, né, conversa, e eu achei muito legal que a maioria dos projetos teve alguma oficina interativa ali. Por exemplo, o nosso, a gente teve um campeonato de montagem ali, né, mas assim como diversos outros ali que a gente viu que tinha essa parte interativa. É verdade. E também sobre uma experiência marcante que teve, foram que um dos avaliadores foi na nossa mesa e ele conversou, a gente falou assim, explicou um pouco do projeto, e ele disse que, assim, ele comentou bastante, elogiou bastante o nosso grupo, comentou sobre a falta de projetos, assim, relacionados ao autismo, a falta de apoio a essas pessoas, assim, ele comentou também que é muito importante o nosso projeto e a gente deveria seguir à frente. Isso, muito bem, a pauta da inclusão, né, que é cada vez mais debatida aqui na escola. E você falou dessa parte das oficinas, né, dessa parte interativa. O grupo da Sofia, né, Matérias e Diversões, teve aí muita interação, né, eu lembro que eu mesma fui lá brincar, né, foi interagir. muito legal, tia. E o grupo delas, nossa, era muito organizado, elas tinham até como é que chamava? O crachá, né, bonitinho. E você teve a ajuda do seu pai também, né, Sofia? Sim, eu vou falar que não foi fácil montar o jogo, porque é muito complexo, muitos detalhes, então a gente precisava prestar atenção em cada coisinha, em cada detalhe, e principalmente eu fui a que fiquei mais responsável por montar o jogo, então era dia de semana, pegar com meu pai, pegar o computador, tentar descobrir aplicativos que dava pra gente criar, ver qual que era mais fácil.
E também a parte interativa, eu acho que é muito importante a gente saber o nosso público-alvo. Então, a gente saber que principalmente crianças e adolescentes queriam usar mais o nosso projeto. Então, a gente foi vendo, o que criança gosta? Levamos balinha, distribuímos para quem fosse lá jogar, seguir também, ganhava alguma coisa. Então, a gente foi tentando interagir o máximo com o nosso público-alvo. Muito bem. Você lembra de alguma coisa, Maria Antônia, marcante? O projeto de vocês também foi algo bem legal, Foi né? bem legal. Vocês fizeram uns Os estojos, estojos. né? Como E é assim, que eram os estojos? Conta eram pra gente. estojos que eram em formato de frutas e tinham as sementes dentro com a fruta que tinha fora dele, entendeu? Então era bem legal de ver, assim, eles que eram bem coloridos e interativos, né? Assim. Eu lembro que eu adquiri o de uva. Eu lembro É um disso. estojo, assim, roxo, né? Pintadinho igual a uva. E dentro tinha a sementinha, Tinha a sementinha né? da uva. Pra gente poder plantar. Plantar em casa, né? Foi bem legal. E eu uso esse estojo até hoje. E o seu stand também, né? Maria Antônia, ficou lindo. Ficou muito bonito, tia. Né? Nossa. Decorou bonito, porque o tema, né? O stand de todos vocês, né? Eu lembro, nosso Mechanic Lego Maker era enorme, né? Aquela Era mesa gigante. cheia de Lego, da Sofia também, do Heitor, do Vininho. Eu achei bem legal, especialmente o stand do Mechanic Lego Maker, que eles pegaram, assim, eles rearranjaram as mesas que tinha. Eles fizeram uma mesa longa com várias demonstrações de modelo de Lego. Aham. Eles fizeram o nome do projeto com Lego, ficou bem legal. Todos os stands ficaram bem legais, tinham muita coisa a ver com o projeto, foi bem legal. Nos stands foi até uma forma de mostrar o projeto só pela forma visual, sem a pessoa ter que ir lá, porque tinha bastante demonstração de como era o projeto lá nos stands, porque os stands de todos carregavam a alma do projeto, que usava as cores, tinha demonstração. O nosso, por exemplo, tinha o site, Aham. a pessoa podia mexer, ver como Navegar, né? funcionava. Foi bem legal a experiência. Esse layout, Eu acho né? que também a do stand. decoração trabalha muito também da nossa criatividade. Da gente poder pensar o que a gente pode fazer no nosso stand para ele ser mais atrativo, para as pessoas poderem visualizar e já pensar no que seria. Isso, exatamente. Foi algo que eu comentei muito com vocês, né? Sobre essa questão de trabalhar o layout, Visual, né? O visual, para que as pessoas já chegassem e já entendessem, né, do que se tratava e tivessem essa vontade de chegar até o stand de vocês, né, para entender um pouco mais sobre aquilo ali que estava sendo exposto, né? E teve algum impacto, assim, do projeto de vocês, pós-Inovatim? Algo que vocês perceberam que ficou de ensinamento, né, disso tudo, algo que vocês levaram, porque o ano passado foi o primeiro ano também de Nova NASA, né, de vocês. Então, assim, para esse ano, o que vocês trouxeram, né, dessa experiência do ano passado? Esse ano tá sendo mais leve, tá sendo, ou então, ainda não, né, ainda estão acontecendo alguns desafios. Como que tá sendo o Nova NASA, a confecção de um novo projeto esse ano? Eu acho que ano passado a gente construiu a base mais importante para a gente conseguir prosseguir nos próximos anos. E no Inovatim também, no contexto geral do ano passado, a gente aprendeu muito sobre planejamento, desenvolvimento crítico. E agora esse ano a gente já tem uma estrutura boa para a gente fazer projetos mais facilmente. Então acho que o maior desafio foi no ano passado, começar a aprender a criar essa estrutura. E agora esse ano tá indo mais fluido. A gente tá conseguindo criar uns projetos com mais organização. E eu acredito que esse ano vai ser muito bom. A gente tá promissor com esse ano. Quer falar um pouquinho do seu projeto desse ano? Bom, o nosso projeto esse ano ele é relacionado ao investimento na Bolsa de Valores, onde a gente está criando um site de apoio para a gente apoiar assim, as pessoas que têm vontade de investir, porque atualmente a gente tem pouca acessibilidade a diversos itens que são muito importantes nessa área de investimento, como comparativo ou chegada de notificações de dividendos. E a gente estava procurando criar um site que tanto ensinaria, a gente ia colocar umas aulas, quanto ele traria informações para quem já sabe investir mais facilmente, como gráficos interativos, queda e alta de empresas em tempo real, procurando criar
Um local de Isso, informação. local de informação né? simples e informativo. Isso, porque essa é um pouco da intenção do projeto, né, Guilherme? De trazer essa clareza, principalmente para adolescentes, né, da idade de vocês ali, que querem, que têm vontade de investir, de conhecer um pouco mais sobre esse mercado, né, e ter essa clareza, ter esse meio, né, para, quero fazer, como, né, como que eu começo? E aí, o projeto de vocês vem com esse objetivo, né? Exatamente. Vai ficar muito legal. Minha expectativa para ele tá alta. Mas alguém... Assim, a experiência do ano passado foi bem importante para desenvolver o projeto desse ano, porque sendo a primeira vez, a gente estava bem focado em fazer as coisas certas e acabou que alguns pontos do projeto não ficaram como as pessoas queriam. E esse ano, como a gente já sabe de algumas coisas como vai ser, a experiência de presencial Inovatim do ano passado faz a gente aprender que pontos são mais importantes para a gente mostrar lá o que a gente deve focar mais, que pontos que a gente deve melhorar. E eu acho que essa experiência do ano passado foi bem importante para desenvolver esse ano. E o projeto desse ano? O nosso projeto desse ano é o EcoTokens, que a gente usa o sistema de recompensa para incentivar a reciclagem na escola, que a gente vai fazer uma coleta de lixo semanal na escola, né? E vai dar os EcoTokens para a pessoa por quilo de reciclado. Então, por exemplo, a pessoa reciclou 100 gramas de plástico, vai ganhar 1 token. E aí a gente vai fazer um sistema de contagem para existir uma loja dentro do site que você pode comprar coisas com os ecotokens que você ganha reciclando. Isso. Então a gente vai disponibilizar prêmios ecológicos e tentar reciclar, incentivar mais a reciclagem na escola. E esse projeto se alinha, né, com um outro projeto da escola, que é o do Lixo Zero, né? Que é algo que a gente já debateu também aqui em outros podcasts. Falando sobre o ano passado, né, em questão da criação do Nova Nessa para o sexto ano, pro nosso sexto ano, eu acho que o Nova Nessa tem um protagonismo, assim, no começo da escola, pelo fato de que a gente começa a desenvolver pensamento crítico, analisar problemas, e são coisas muito essenciais para os próximos anos, onde a gente também desenvolve outros projetos. E o que eu acho mais legal é que todo ano tem uma mudança de tema. O fato de que a gente tem que se adaptar a outros ambientes, a outros problemas, a gente tem que captar outros problemas também no cenário onde a gente está criando nossa empresa, né, projeto, iniciativa, e o fato de que é muito necessário durante o desenvolvimento do segundo fundamental a gente estudar e analisar mais esse tipo de coisa, pelo fato de que, por exemplo, se você for analisar em outras escolas, a maioria da chance é que logo após terminar o ensino médio as pessoas não têm a mesma facilidade para desenvolver projetos, para analisar problemas, e esse tipo de coisa afeta também na vida adulta, o que a gente percebe a diferença que faz na vida profissional e na vida pessoal e na Vanessa. Isso. Meninas? Quer falar? Pedi. Não quero falar. Qual é o seu projeto? Não quero. Pode falar. As meninas estão um pouco ali... Debatendo. Isso. Pessoal, então, assim, em relação ao projeto desse ano, eu acho que as expectativas estão altas, né? Porque, como a gente já comentou aqui, vocês tiveram muitos ensinamentos, né? O ano passado, aprenderam muita coisa. Então, esse ano, a gente já fez ali a primeira apresentação do pitch, né? De problema. E durante as nossas aulas, eles já validaram, né, esse problema, dessa ideia que eles já tiveram, né? E estamos na fase do 5W1H, né, da metodologia,
dos porquês, estamos também trabalhando as entrevistas, né, que eles São estão bem indo aí legais. buscar, né, as pessoas, público-alvo, para fazer essas entrevistas, para ver se esse projeto realmente é viável, né, se vai ter ali um público que realmente se interesse, né, por eles, que faça sentido, que tenha um impacto social, econômico, né, realmente ali que faça sentido para o projeto. E aí eu gostaria de agradecer. Tem mais alguém que queria comentar alguma coisa? Não. É isso? Mas a gente falou mesmo. Então tá bom, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. Falar que eu estou muito feliz com os projetos, com a Inovatim do ano passado, né? Com o que vocês já desenvolveram, tanto que eu vejo vocês crescendo, né? E se desenvolvendo pessoalmente, né? Aqui dentro dessa disciplina. E que esse ano os nossos projetos também prometem, né? Tanto aí para eventos externos da escola, como Ciência Viva da UF, como também para a nossa feira lá no final, para a Inovatim. Então é isso, muito obrigada, viu, meninos? Obrigado, Uri, pela oportunidade de estar aqui. Imagina. E é isso, então. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto. Tchau, tchau.